Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 8. Nesta figura, ABCD é um retângulo e DH é um arco de circunferência cujo centro é o ponto M. Uma pausa aqui para uma breve ressalva. Notação para arco de circunferência tem que ter o arquinho, né, justamente entre as letras que são os seus extremos do arco. Coloco ali apenas para questão de rigor. Segue anunciado. Tem o desenho e a pergunta é: o segmento EH em unidades de comprimento mede, e temos as opções. A primeira coisa que a gente vai observar a partir do enunciado é que, sendo ABCD um retângulo, os vértices todos têm que estar com um ângulo interno de 90 graus. O vértice desse já está marcado no desenho. Vamos explicitar esse fato nos outros três vértices. Aqui no lado BC, esse ponto aqui, ó, que é o ponto médio, né, do segmento BC, eu vou dar um nome para ele. Vou chamar de F. Os ângulos que estão aqui em volta desse ponto F, 90 graus, vamos argumentar sobre isso. Como lados de um retângulo são paralelos entre si, retas AD e BC sendo paralelas, olhando para EF como uma transversal, ângulos alternos internos serão congruentes. Então, esse 90 graus aqui passa para cá. E claro, o suplemento de 90 graus também tem que medir 90. Então, daqui para cá, daqui para cá. Beleza. Alternativamente, também dá para garantir que são ângulos retos aqui em torno do ponto F, olhando para os quadriláteros ABFE e DCFE. Em ambos, a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus, mas já tendo três ângulos retos nos outros três vértices, portanto a soma nesses três já dá 270, falta 90 para chegar em 360. Outro argumento, se quiser. Por qualquer um desses argumentos, portanto, a gente mostra, né, que os quadriláteros ABFE e DCFE são ambos retângulos. Na verdade, eles são inclusive quadrados, tá? Embora esse fato particular, serem quadrados, acabe não tendo nenhuma relevância para o exercício, tá? Para mim, basta que sejam retângulos. Porque a partir disso, eu estou autorizado a transferir o comprimento do B até o F, que é 1, para o pedaço que vai do A até o E, e o outro comprimento 1 do F até o C, eu transfiro para o pedaço que vai do E até o D. Dito de outro modo, o ponto E é o ponto médio do segmento AD. Além disso, o comprimento do A até o B, que vale 1, vai transferir para o pedaço que vai do E até o F. Eu vou deixar esse fato anotado aqui do lado. A gente vai usar ele posteriormente. Agora, voltando ao argumento de que retas paralelas cortadas por transversal determinam ângulos alternos internos congruentes. Vamos usar esse fato agora, mais uma vez, para o par de paralelas AD e BC, agora com a diagonal BD. Se eu batizar a medida deste ângulo aqui de beta, em alusão ao vértice B, para cá, ângulos alternos internos congruentes para um par de paralelas em relação transversal. Ok. Então, nós vamos usar essa medida comum. O próximo passo da resolução agora é garantir que o ponto M seja o ponto médio do segmento EF. Aqui, tipicamente cabe um questionamento por parte do aluno de perguntar: ué, mas eu já não sabia esse fato não é óbvio pelo desenho, não posso só chegar e falar que é o ponto médio? Não, tá? Para nenhuma dessas perguntas aí. Eu acho que num teste, né, você simplesmente assumir esse fato e ele, coincidentemente, vai te conduzir à alternativa correta porque ele vai ser uma verdade. Se esse fato vier por inspiração divina da prova do lado, ou se você preencheu com todos os argumentos formais que ele era o ponto médio, num teste ninguém vai questionar isso, né? Para o bem e para o mal, o teste é binário. Numa questão dissertativa, entende que uma correção um pouco mais rigorosa de uma questão desse naipe exigiria de você algum argumento, né, para garantir que aquele ponto seja o ponto médio, não só simplesmente tacar isso no meio da resolução. Não é que seja argumento muito sofisticado também, para ser sincero, na falta de há uns 3 argumentos diferentes que você poderia usar, tá? Eu vou
citá-los aqui, escolha aquele que parecer mais natural para você, mais acessível na hora da prova e manda ver. Então vamos lá. Primeiro modo, pensando pela teoria de geometria plana, a parte da geometria que se presta a garantir com formalidade, a provar coisas que você já desconfia num desenho que são verdadeiras, é congruência de triângulos. E aqui vai ser exatamente uma ocorrência dessa situação, dessa utilidade. Desconfio de um par de triângulos congruentes nesse desenho. Olha para a cara dos triângulos MED e MFB. Com essa correspondência de vértices já inclusive, tá? Basicamente a ideia é que a gente já desconfia que um deles é o outro rotacionado, né, virado 180 graus de ponta cabeça. Aí. Então vamos mostrar que de fato é isso que está acontecendo? Primeiramente, cada um deles tem um ângulo reto. Então, ângulo MED aqui no de baixo, ângulo MFB congruentes, pois ambos medem 90 graus. Do F até o B e do E até o D, comprimento 1 para cada um deles. Então, ED e FB. E além disso, os ângulos internos que medem beta em cada um deles, né? Então, MDE e aqui MBF. Ou seja, eu tenho dois ângulos e o lado atravessado no meio do caminho entre eles, batendo, né, de um para outro. Portanto, por critério ângulo lado ângulo, que é justamente isso, né? Dois ângulos e o lado atravessado no meio do caminho, realmente esses dois triângulos são congruentes. MED e MFB. Você também pode argumentar através de um outro critério, que é basicamente quase a mesma coisa que o ângulo lado ângulo, que é o lado ângulo oposto. Ao invés de trabalhar com o par de ângulos que mede beta, você pode falar, posso usar esse par de ângulos opostos pelo vértice aqui, que naturalmente tem que ser congruentes. Ok, né? Aí ficam os lados que medem 1 em cada um deles, o ângulo reto, né, que está junto do lado ali, e o ângulo oposto, né, que vai ser esse par de oposto pelo vértice em cada um deles, lado ângulo oposto, chega nessa conclusão também. Por qualquer um desses jeitos que você conclui aqui, os elementos restantes, né, que eu ainda não tinha certeza que estavam batendo de um para outro, agora eu tenho essa certeza. Então, do M até o E, tem que bater com o pedaço que vai do M até o F. E como o todo do E até o F vale a 1, a gente já teve o trabalho de constatar isso anteriormente, então, sendo M ponto médio, metade para cada parte. Ok? Vou deixar citados aqui outros dois argumentos que você poderia usar para cravar que o M é ponto médio. Qual deles você achar mais conveniente, mais acessível, né, de explicar numa questão dissertativa? Está valendo, tá? Não tem nenhum deles muito melhor do que o outro. O que talvez pareça até mais acessível para o aluno do que a congruência, que às vezes dá um ar de muita formalidade, é semelhança, né, que é um pouco mais fraca, um pouco menos restritiva. E nesse caso a gente também consegue apelar para a semelhança. Qual seria um par de triângulos semelhantes aqui nessa figura? Bom, há alguns pares, inclusive, mas eu poderia citar, olhando para o mesmo triângulo MED, agora comparando com o BAD. Vejamos se eu tenho elementos aí suficientes para cravar uma semelhança. Com uma semelhança mais fraca do que congruência, dois ângulos internos batendo de um triângulo para outro não seria critério suficiente para congruência, mas para semelhança já é suficiente. Aliás, é o critério mais simples, né, e o mais frequente, portanto. Ângulos MED e BAD são ambos ângulos retos. Então, MED e BAD. E esse ângulo que mede beta aqui, ou seja, o ângulo MDE, é um ângulo comum, né, também
igualzinho ao ângulo BDA, ou seja, não é que eles têm a mesma medida apenas, eles são o mesmo ângulo, o mesmo conjunto de pontos. Então, escrevendo isso, MD é comum. Já temos, né, com dois ângulos internos batendo de um para outro, critério de semelhança. No caso, o critério mais frequente, justamente por envolver menos elementos, ângulo-ângulo. Então, os triângulos MED e BAD, com essa correspondência de vértices, né, são triângulos semelhantes de fato. A partir daí, os lados correspondentes, os lados homólogos, têm que ser proporcionais, estarem em mesma razão. Então, vamos emparelhar aqui. Ó. O lado que me interessa, né, que é ME no menor para BA no maior. Essa razão tem que ser igual à razão entre agora os adjacentes ao beta aqui, ó, do E até o D em um deles e do A até o D no outro. Claro que se a gente montou a correspondência adequada dos vértices aqui, essas razões idênticas têm que estar resumidas, né, na ordem das letras que eu escolhi. Por exemplo, ó, se eu esquecer a última letra em cada um, ME está para BA, é essa razão aqui. Ó. Se eu esquecer a primeira letra, ED e aqui AD, é a outra razão. Tá? E se eu esquecesse a letra do meio, né, MD para BD, seria a comparação entre as hipotenusas desses triângulos. Eu até vou precisar da hipotenusa desse daqui, mas eu vou calculá-la diretamente daqui a pouco. Até porque também não está calculada a do grandão, né, então ficaria uma comparação meio inútil no momento. Isso daqui já é suficiente. Então vamos lá. MI é o cara que me interessa. Agora no desenho. BA mede 1, do E até o D mede 1 também. Então, BA mede 1 e D mede 1. E do A até o D é 1 mais 1, 2. E pronto, né? Está devidamente caracterizado por aqui também, que ME vale meio, ou seja, M é ponto médio do segmento EF. Uma outra argumentação ainda, chega a ser tão diferente, tá? Mas oficialmente não seria a semelhança que você estaria usando diretamente, é passar por trigonometria. Se eu olho para esse mesmo par de triângulos que usamos agora na semelhança, né, o MED e o BAD, e noto que no triângulo BAD, no maior, eu conheço tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente ao ângulo que mede beta. Sem muito esforço a partir daí, eu consigo calcular a tangente desse ângulo que mede beta. Ok, então deixa indicado aqui, deixa engatilhado que eu vou calcular a tangente. Oposto para adjacente no grandão, BA sobre AD. Ok. Mas já no triângulo menor, aqui no MED, bom, o cateto oposto é o que me interessa, né? O cateto adjacente eu conheço. Então, a mesma tangente pode ser montada como ME sobre ED. Até para você ver que vai dar o mesmo resultado que o anterior, notando que se eu trocar ED, jogar ele para lá multiplicando, e o BA, eu trazer ele para baixo dividindo, já fica essa igualdade aqui, ó. ME para BA e ED para AD. Claro, né? No fundo, é uma semelhança que justifica o uso das funções trigonométricas, né, sendo cosseno e tangente, em triângulo retângulo. Então não é de se estranhar que aqui a gente está com resoluções muito próximas entre si. Feito isso, ficaria com ME sobre... E tanto ED quanto BA valem 1, né? Então, de fato, tanto faz. Qual um que vai parar em cima, qual um que vai ficar ali embaixo. E do A até D eu sei que vale 2. Pronto. Já ficou a mesma conta. Está constatado mais uma vez que M é ponto médio do segmento EF. Então, como eu falei anteriormente, escolhe qual argumento você achar mais acessível, mais imediato, mais natural de pensar, né, de escrever ele na hora da prova.
Qualquer um deles é igualmente válido. Porque a partir do momento que você consegue, então, a identificação de que o M é realmente o ponto médio do segmento EF, a questão agora já está nos finalmente, então ela vai tomar um rumo bem mecânico, que vai ser aplicar o teorema de Pitágoras e fazer uma subtração em seguida. Se eu calculo a hipotenusa do triângulo MED, o comprimento dela, né, o pedaço que vai do M até o D, uma vez que eu já conheço os comprimentos dos catetos. Então, o triângulo MED, vamos de Pitágoras. Eu vou falar aqui. MD é raiz quadrada, já adiantando o processo aqui. De ME ao quadrado mais ED ao quadrado. ME mede meio, ED mede 1. Então aqui estamos falando de meio ao quadrado, que é 1/4, mais 1 ao quadrado, que é 1. Um quarto mais 1, 5/4. Sendo números não negativos, eu distribuo a raiz para cima e para baixo. Raiz quadrada do 5 não vai ter muito o que fazer. Embaixo, raiz quadrada do 4 é 2. Pelo argumento da semelhança, por exemplo, você poderia primeiro calcular a hipotenusa do grandão, né, do triângulo BAD aqui, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, vai dar raiz de 5. E pelo mesmo argumento, né, da ideia da semelhança, o M também é o ponto médio do BD, da diagonal, né, ou da semelhança, ou da congruência, tanto faz. E, portanto, esse raiz de 5, que seria a distância do B até o D, tem que ficar rachado em duas metades, né, portanto, raiz 5 sobre 2 para essa hipotenusa ali do triângulo menor. Tá? Se preferir por esse caminho, fique à vontade. É que eu acabo precisando desse comprimento do M até o E para fazer agora a última conta, que vai responder a pergunta que foi feita. Veja, agora que vai entrar o arco de circunferência na jogada, até agora ele só enfeitou a resolução. Uma vez que DH, ele falou que é um arco de circunferência de centro em M, então o que isso significa na prática? É como se eu pegasse um compasso, né, pusesse a ponta seca dele aqui no M e girasse, saindo do vértice D ali do retângulo, até chegar naquele ponto, né, que pertence à reta determinada pelos pontos EF, reta que está na vertical ali. Moral da história. Se isso daqui é um arco de circunferência, né, com centro em M, até pensando nesse giro aqui para deixar isso bem claro, tanto do M até o D quanto do M até o H são raios dessa mesma circunferência. E, portanto, tem o mesmo comprimento. Conclusão. Se MH tem o mesmo comprimento que MD, certifique-se que está clara essa ideia. Tá? Sendo raios, né, de uma mesma circunferência, no caso só tem um pedaço desenhado ali, se você for continuamente movimentando, né, a partir do MD, vamos deixar ele destacado aqui. Se eu fosse continuamente movimentando isso, todos esses caras aqui são raios da mesma circunferência, no caso do mesmo arco de circunferência. Até que vai chegar aqui e transferir esse comprimento para o pedaço que vai do M até o H. Então, esse pedaço também vale raiz de 5 sobre 2. Finalmente, a pergunta que foi feita, né, que é o comprimento EH, eu vou falar o básico. Eu vou falar que é do M até o H, que é um raio, menos o pedaço do M até o E, que a gente já justificou por 3 jeitos aí que vale meio. Então, isso daqui vai dar raiz 5 sobre 2, menos 1 sobre 2. A princípio, a única coisa que dá para fazer aqui é colocar o denominador comum, né, deixando uma única fração.
Ficamos com raiz de 5 menos 1 sobre 2. É um número positivo, né? Pela construção nem faria sentido raiz de 5 sobre 2 ser menor do que meio. Raiz de 5 é maior do que 2, né? 2,2 aproximadamente. Então, maior do que 1, subtração dá um número positivo. E esse aqui é o resultado. Se você olhar para as alternativas, você não vê exatamente desse jeito que está escrito aqui esse resultado. Tá? Olhando para a alternativa A, você reconhece que apenas está trocado ali no numerador, né? O menos 1 e o mais raiz de 5. A ordem das parcelas não afeta a soma. Então, está aqui o resultado. Estamos marcando a alternativa A. Perfeito. Então, aqui temos uma questão que mexe fundamentalmente com o Teorema de Pitágoras, né? Uma ideia muito simplesinha ali de arco de circunferência. E no meio do caminho ali para mostrar que o M era o ponto médio do segmento EF, aí você escolhe, né? Pensar ou por congruência de triângulos, ou por semelhança, ou por trigonometria básica em triângulo retângulo. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.